terceiro ponto também, do medo, depois do medo da proteção, tem a ver com o sentido, né? Então as pessoas elas buscam sentido para as suas vidas. Então o processo de globalização, de uma certa forma, é também um processo de desenraizamento, e as políticas identitárias elas tentam recuperar isso. Então os regimes totalitários, eles parecem dialogar mais, né, com essas pessoas que vivem esse desenraizamento. Então são narrativas de regimes totalitários que propõem uma orientação maior, né, que dá um sentido maior, né? E eu acho que isso é uma outra coisa interessante para ser explorado. Tem uma coisa interessante, eu acho que a gente pode explorar. O Manuel Castells ele traz isso, mas eu acho que do ponto de vista da psicologia política isso pode ser mais aprofundado. Ele dá o exemplo, por exemplo, da União Europeia, né? Que a despeito das dificuldades mesmo do processo de estabelecer a proposta mesmo da União Europeia, o que ele chama atenção é que essa proposta ela veio com uma certa rapidez, uma certa velocidade, sem necessariamente estar ancorada, né? Ou seja, nas expectativas, nos anseios das pessoas. E às vezes o globalismo ele traz isso também, independentemente das suas articulações com as grandes corporações, com o grande capital, mas essa falta muitas vezes de diálogo, né, e de respaldo, de ancoragem com as populações, eu acho que isso é um ponto interessante. Inclusive fenômenos, né, que ocorreram e que estão ocorrendo, né, na sociedade brasileira, independentemente de concordâncias ou não com o atual governo. Particularmente eu acho que é importante ter uma leitura mais lúcida, no sentido realmente de entender o quanto o atual governo federal conseguiu, né, no seu processo eleitoral, de campanha, e mesmo agora tem conseguido, de uma certa forma, né, estabelecer um diálogo, né, com uma parte da população que outros grupos políticos não conseguiram. Então, por mais críticas que se possa ter, mas é importante entender isso, né? Entender assim, o que no caso específico do governo Bolsonaro, né, o que entender assim que mesmo que não se concorde com muitas coisas ou com a maioria das coisas de posicionamentos do atual governo, mas é um governo que conseguiu estabelecer um diálogo com uma parte da população, com um momento histórico da população brasileira que nenhum outro político, que nenhum outro grupo político conseguiu. E aí e a gente não pode dizer que foi manobra simplesmente, ou que conseguiu lubridiar todo mundo, que todo mundo foi enganado, ou que as pessoas não pensam, ou que são completamente idiotas. Eu acho que é uma forma, às vezes até preconceituosa, de entender isso. Então, enquanto não se compreender, né, a necessidade de estabelecer esses diálogos, né, de estabelecer essas comunicações, eu acho que vai ser um grande erro para quem quer que seja. E aí eu acho que a psicologia política ela tem algumas contribuições interessantes, né, para entender esses processos de ancoragem, né, esses processos de aderência ou não das populações, de como elas se sentem apartadas, separadas ou não, pertencentes ou não, né, contempladas ou não, né, e como as narrativas elas vão ser produzidas na sintonia, né, dessas experiências, dessas pessoas, dessas populações. Eu acho que esse é um ponto aí também importante. No início do nosso vídeo, né, eu falei que embora a obra do Manuel Castells traga experiências, né, de outros países, principalmente da Europa, é interessante e curioso, né, o quanto ao ler a obra, o livro, o quanto nos faz pensar também na realidade brasileira, né? E aí tem um ponto interessantíssimo, né, que a gente acha que o discurso da corrupção, o problema da corrupção, né, que é um problema mesmo,
é um problema só nosso, que só o Brasil é corrupto, só o brasileiro é corrupto, só os políticos são corruptos, ou que essa corrupção só existe agora.